8 em ponto, marcando o quinto sinal, no ar o Jornal Gente, aqui pela Rádio Bandeirantes, para todo o Brasil, para todo mundo, nesta segunda-feira, dia seguinte ao primeiro turno das eleições 2022. Essa trilha que marca a cobertura da Rádio Bandeirantes tem chão ainda na nossa cobertura, já que teremos segundo turno entre Lula e Bolsonaro para a presidência da República e segundo turno também em alguns estados na eleição para os governos estaduais. Eu quero começar hoje o Jornal Gente com os números da eleição para a presidência da República, o que eles significam e como cada um dos candidatos, na minha visão, entra agora para esse segundo turno. Na contabilidade oficial aqui, Lula teve 48,4% dos votos, Bolsonaro 43,2%. Os institutos de pesquisa não pegaram a votação de Bolsonaro. Quase todos cravavam Bolsonaro ali com 30 e poucos. E ele teve 43,2%. Esse é um assunto sobre o qual a gente vai falar muito hoje e nos próximos dias aqui na Rádio Bandeirantes. Mas voltando aos números. Lula teve 57 milhões de votos, Bolsonaro 51 milhões de votos. 6 milhões de votos separam essas duas candidaturas. Quando nós somamos a quantidade de votos dos outros candidatos, Simone Tebet, Ciro Gomes e aqueles que não chegaram a 1%, nós vemos que há 10 milhões de votos circulando, entre aspas, neste segundo turno. Lula, em tese, precisaria de 1,5 milhão de votos a mais para vencer a eleição em segundo turno. Bolsonaro precisaria de 6.900.000 votos a mais do que teve para levar a eleição para o segundo turno, considerando aí 50% mais alguma coisinha. Números arredondados. É claro que, numericamente, o desafio de Jair Bolsonaro é maior do que o desafio de Lula. Nunca, nos primeiros turnos de eleições presidenciais, houve uma quantidade tão grande de votos entre duas candidaturas em primeiro turno, ou uma quantidade tão pequena de votos circulando no segundo turno. Quando chegamos mais perto disso? Em 2006. Em 2006, primeiro turno, Lula teve 48,6%, Alckmin 41,6%. Somadas as duas candidaturas, 90,2%. Agora, no primeiro turno de 2022, 91,6% dos eleitores optaram ou por Lula ou por Bolsonaro, indicando que não há muita coisa para acontecer aqui em termos numéricos no segundo turno, não tem muito voto circulando. Bem, como chega cada um dos candidatos para o segundo turno? Ontem, o repórter Lucas Josino relatava aqui, na nossa cobertura na Rádio Bandeirantes, que, é claro, havia um clima de desapontamento na campanha do ex-presidente Lula, que terminou na frente, mas tinha expectativa de levar no primeiro turno ou de pelo menos chegar mais perto ali dos 50%. Ficou em 48,4%. Pesa a favor de Lula justamente esse número, 48,4%, e 1 milhão de votos a mais que ele precisa conquistar para vencer a eleição no segundo turno. Na campanha de Jair Bolsonaro, o sentimento era oposto, era um sentimento mais ligado à euforia, à surpresa positiva, porque a votação que ele teve não apareceu na maior parte das pesquisas. Essa é uma questão muito séria sobre a qual a gente vai ter que se deter para entender o que aconteceu. Bolsonaro teve 43,2% dos votos, conseguiu vitórias muito expressivas entre senadores, na bancada para deputados federais e em governadores aliados eleitos para o primeiro turno. Esse é o principal, na minha opinião, fator que pesa a favor de Jair Bolsonaro agora no segundo turno. O primeiro turno saiu das urnas mais conservador do que as pesquisas apontavam e ele vai ter palanques abundantes em todo o Brasil para fazer a sua campanha. Lula venceu com muita folga no Nordeste, venceu no Norte. Bolsonaro venceu no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. É esse o raio-x inicial da votação 2022 aqui na Rádio Bandeirantes. Duas coisas. A primeira,
que os candidatos aproveitem o segundo turno para fazer uma campanha de melhor qualidade, né, minha gente? O que é que houve de debate provocado pelas campanhas no primeiro turno? Praticamente nada. Houve ali, basicamente, a comunicação das figuras pessoais dos dois candidatos. Isso é muito pouco. A gente quer saber qual vai ser a entrega que eles vão fazer. Isso não foi feito no primeiro turno. Temos agora um mês pela frente para que as campanhas façam essa entrega. E tem obrigação de fazer, porque estão lá para isso e porque recebem dinheiro público para a comunicação das campanhas. Tem obrigação de entregar coisa melhor para nós, eleitores. E segundo, é claro, já estamos aqui na contagem regressiva para os debates na Band e na Rádio Bandeirantes. Domingo que vem, debate para presidente da República e na próxima segunda, o debate com os candidatos aos governos estaduais, onde haverá segundo turno. 8h05,